Dai graças a Deus, pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom e seu amor é eterno. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 17 ao 24. Assim diz a palavra do Senhor. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Você glorifica a Deus quando um irmão que se converteu recentemente faz grandes obras para Deus e Deus o usa poderosamente? Assim foi com o apóstolo Paulo. Um arqui-inimigo da igreja agora anuncia a fé que outrora procurava destruir. Arábia é o lugar onde Paulo recebeu as revelações de Deus antes de iniciar seu trabalho entre os gentios. Gentios são os não-judeus. O mundo antigo é dividido desta maneira. Ou você é judeu ou você é gentio. Então, todo que não é judeu é chamado de gentio. Para nossa compreensão e convicção, o que importa aqui é justamente o fato de que seu apostolado não se deu por vontade própria, nem por escolha humana. É isso que ele quer enfatizar nesse momento. Tudo indica que Paulo deixou Damasco, na região da Síria, ao norte de Israel, por causa da tribulação descrita em Atos capítulo 9, versos 23 a 26, que diz: decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade, a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, o perseguidor agora passa a ser perseguido. E os irmãos ainda não acreditam que a sua conversão fosse realmente verdadeira. Faz sentido, porque até então ele vinha perseguindo e matando cristãos, não é? Mas é a esse momento que Paulo está se referindo na carta aos Gálatas. Em 2 Coríntios capítulo 11, 32 e 33, também nos diz: em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Então, onde ele, depois que se converteu, começou a pregar Jesus como Cristo, começou também a experimentar perseguição,
tendo que sair da cidade de Damasco naquele momento. Então, Paulo, ele basicamente estava enfatizando o seguinte para os irmãos na Galácia: o que aprendi do Evangelho e de Cristo, eu aprendi naqueles 3 anos de instrução dada pelo próprio Espírito de Deus e não por haver consultado qualquer homem, qualquer pessoa. Ou seja, para enfatizar que o seu Evangelho era de origem divina, a pregação que ele estava trazendo do Evangelho. Então, do mesmo modo que os outros apóstolos ficaram 3 anos com Jesus fisicamente, Paulo recebeu a mensagem por revelação durante o mesmo período, enquanto esteve no deserto da Arábia. Agora, por que Paulo fez tanta questão de mencionar um fato aparentemente tão sem importância? Que tivera pouco contato com os homens, não tendo recebido ensinamentos da parte deles. Isso ele fazia a fim de convencer os cristãos da Galácia, a região da Ásia Menor, hoje a atual Turquia, onde está tendo aquelas dificuldades nesse momento, né? Que o seu evangelho ele era a verdadeira palavra de Cristo, a qual ele aprendera do próprio Senhor, e não da parte de homem algum. Ou seja, um recém-convertido que está sendo usado numa grande obra, a obra de Deus. E a igreja precisa compreender isso. Então, Paulo foi forçado a afirmar e a reiterar esse fato. Seu ministério, serviço para com todas as igrejas que o tinham como obreiro e orientador espiritual, estava em jogo. Na verdade, o próprio apóstolo Pedro, fazendo referência à sabedoria de Paulo, disse: lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. 2 Pedro 3,15. Lá Pedro está tratando da segunda vinda de Jesus e dizendo que Deus foi paciente com Paulo, lhe dando oportunidade de salvação, e o próprio Paulo escreveu a respeito disso e também da segunda vinda de Jesus. Essas regiões da Arábia, onde Paulo ele ficou durante um tempo, diria afastado, não é? Ficavam bem próximas uma da outra, mas distantes de Jerusalém, não é? A região da Galácia, enfim. Por isso, ele menciona que as igrejas de lá ainda não o conheciam. É bem provável que seja uma referência à ocasião quando Barnabé partiu para Tarso da Cilícia, terra natal de Saulo, Saulo de Tarso, Tarso ficava na Cilícia, e o trouxe para Antioquia da Síria. Em Atos 15, 22, nos diz: então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Barnabé, ele esteve em Antioquia no capítulo 11 do livro de Atos, enviado pela igreja de Jerusalém, e chegando lá, vendo a graça de Deus na vida dos irmãos, ele decidiu viajar 250 quilômetros até Tarso, na Cilícia, para buscar Saulo, e os dois trabalharam juntos durante algum tempo. E Antioquia foi o ponto de partida das viagens missionárias de Paulo. No livro de Atos 3, são narradas de forma bem clara.
O fato mais importante nessa narrativa é que a igreja percebeu o chamado desse irmão, Paulo, que antes era perseguidor e agora anuncia a fé que procurava destruir. E isso fez com que os irmãos glorificassem a Deus pela vida do irmão Paulo, que viveu nas trevas da própria religião, mas agora andava na luz de Jesus. E esse fato é de extrema importância. Nós precisamos glorificar a Deus pela vida daqueles que antes andavam nas trevas, mas agora andam na luz de Jesus. Qual é o seu sentimento quando um irmão se converte depois de você e ganha de Deus a oportunidade de realizar uma grande obra? Você glorifica a Deus ou desenvolve sentimento de inveja? Então, não importa quanto tempo temos de conversão, Deus usa cada servo seu como quer para cumprir seus propósitos. A igreja glorificou a Deus pela vida do irmão Paulo, um recém-convertido, mas que recebeu da parte de Deus uma grande obra para realizar. Deus levou 3 anos para preparar 12 homens para darem continuidade na missão, na sua missão. E depois de chamar Paulo, investiu também 3 anos o preparando para a grande obra entre os gentios. E você? Quanto tempo faz que está sendo preparado para a obra de Deus? Tem se entregado completamente à obra de Deus? Tem sido usado por Ele? Ou tem ficado com sentimentos de inveja, porque o mais novo acaba fazendo mais do que você? Glorifique a Deus pela vida de cada discípulo que se entrega a Jesus hoje e com ímpeto faz a obra de Deus. Comece hoje também a andar com Jesus e a andar como Jesus. E logo, com certeza, as pessoas glorificarão a Deus pela sua vida. Alegre-se com a conversão que ocorre hoje e com o serviço que Deus faz através desse novo discípulo. Que Deus te abençoe. Juntos dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. E o seu amor